relatos que têm chegado. Desde ontem a gente aborda esse assunto, né, com o secretário municipal de saúde também, de pessoas que estariam ou que teriam possivelmente recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 sem estar no grupo prioritário estabelecido para o momento. E sobre o assunto a gente conversa agora com o Dr. Aldo Rodrigues, promotor de justiça do estado, que fala um pouco para a gente a respeito disso. Doutor Aldo, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, deseja uma ótima tarde para o senhor. Como é que o Ministério Público tem acompanhado essa situação e chegou algum tipo de denúncia oficial até o próprio Ministério Público, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fernando, boa tarde, ouvintes do Linha Direta com o Povo, todos os colegas de programa aí. Primeiro agradecer o seu convite, né, e poder difundir mais uma vez esse grande problema que estamos passando hoje, desse desrespeito, essas condutas que estão sendo observadas em alguns locais, inclusive relatos que em Feira de Santana aconteceu também esse suposto chamado fura-fila, né, de pessoas que não estariam enquadradas nesse primeiro lote de prioridades e acabaram tendo acesso à primeira dose da vacina. Na verdade, nós temos acompanhado, nós temos contato direto, estamos tendo contato direto com o secretário de Saúde de Feira, inclusive ontem nós trocamos uma ideia, apresentei para ele um número do 0800 do Ministério Público que foi criado para receber essas denúncias, e também ele nos passou um número que foi criado em Feira de Santana, o 156 também, destinado a receber denúncias de possíveis funcionários públicos que estejam favorecendo terceiros que não se enquadrem nessa primeira prioridade de vacinação. É preciso que a população também encare essa responsabilidade como um dever também de levar o conhecimento às autoridades. O município de Feira tem se empenhado, o secretário de Saúde tem demonstrado todo o interesse, inclusive em procurar as devidas apurações e punições a casos que venham a acontecer dessa natureza. Bom, doutor Aldo, em um caso como esse, no momento que chega uma denúncia dessa no Ministério Público, qual que é o próximo passo, o que é adotado a partir daí? Inicialmente é preciso que, aliás, vocês mais do que ninguém tenham acompanhado de algum tempo para cá, passamos por um período eleitoral e em que a difusão de fake news tem sido uma coisa absurda. Joga-se o nome de pessoas na lama, muitas vezes por denúncias irresponsáveis que até mesmo se sabem não serem verdadeiras. E quando se tem a necessidade de chamar a população à responsabilidade para fazer uma denúncia, é preciso que se apresente um mínimo de informação para que aquilo ali seja devidamente apurado. É preciso que se tenha também esta responsabilidade de que aquela pessoa que está levando o conhecimento de um fato porventura ilegal também tem uma responsabilidade que pode ser processada criminalmente por denunciação caluniosa se ele sabe que aquele fato não existe. Então a gente não pode compactuar, a gente não pode iniciar uma investigação que não tenha um mínimo de prova, um mínimo de informação necessária para se averiguar aquela conduta. Em caso de verificação de fato o não cumprimento, seja ele o gestor municipal ou qualquer outro funcionário ou secretário, quem quer que seja que tenha favorecido pessoas dessa natureza, tenham certeza que as ações cíveis cabíveis e porventura ações criminais que também possam ser dadas entrada serão deflagradas e se buscará no âmbito do Poder Judiciário as devidas punições. Em que pode se enquadrar um caso como esse, doutor, o famoso fura-fila, e que tipo de punição? Claro que em todo o trâmite judicial, mas após o fim do processo, que tipo de sanção que a pessoa tem a possibilidade de ter? Certamente as sanções já mais previstas são as encontradas na Lei de Improbidade Administrativa. É você civilmente punir aquele que transgride um princípio constitucional da impessoalidade da coisa pública, né? Então você busca punir esse gestor, esse responsável, seja ele um gestor político, seja ele um funcionário público, seja aquele que se beneficie com a possível aplicação de uma multa, com a perda de direitos políticos, proibição de contratar, toda essa sistemática de uma punição cível. Se discute desde o início dessa semana, inclusive nós temos as mais variadas discussões a respeito do tema, quais as consequências penais em relação a fatos dessa natureza. E ainda assim, está se amadurecendo, discussões têm de todos os lados, mas já se tem, por exemplo, quase que aceitável possíveis punições por abuso de autoridade, por exemplo, de prefeitos que venham a ser esse diretamente responsável
por essa determinação para uso próprio de uma vacina, como aconteceu no caso noticiário aqui na Bahia. Ou até mesmo já foi se discutido também a possibilidade de uma possível infração de medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268 do Código Penal, mas assim, são situações que são independentes das aplicações de sanções cíveis, que ainda demandam toda uma apuração para ver o dolo, para ver a culpa, para ver qual é a situação que se aplica mais adequadamente no âmbito criminal aquela conduta daquele responsável por favorecer eu diria, um desvio da finalidade da aplicação daquela vacina. Bom, doutor Aldo, a gente teve o início da imunização aqui na cidade na última terça-feira, né? Então, ainda estamos em um período, eu diria até embrionário do processo de imunização que a gente espera passar. Mas já tem, nesse momento, investigação em andamento por esse tipo de ato? Olha, até ontem à tarde o Ministério Público não recebeu formalmente nada. O que nós temos de conhecimento pela imprensa, que inclusive foi noticiado pelo site da Prefeitura de Feira de Santana, que os próprios gestores municipais estariam encaminhando formalmente ao Ministério Público as informações que foram passadas para as devidas investigações. Eu faço questão, inclusive, de trazer ao conhecimento do povo, e por isso que a gente também chama essa responsabilidade à população, de que ela precisa trazer ao Ministério Público esse conhecimento dos fatos. Nós, desde 2019, e acredito que seja do seu conhecimento, e assim eles vão se lembrar, a população vai lembrar de uma forma geral, que nós passamos por algumas alterações de legislação federal, principalmente do abuso de autoridade, que hoje nós estaríamos proibidos de abrir investigações genéricas sem um mínimo de começo de prova ou de uma forma que pudesse causar qualquer constrangimento. Então, essa tentativa de tolher a atuação do Ministério Público faz com que a população também tenha essa responsabilidade de trazer fatos, trazer informações que demandem essa apuração. Então, a gente precisa também caminhar junto com a população, trazendo essas informações, porque no linguajar popular nós não temos bola de cristal. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não está na ponta, nós não somos gestores públicos, nós não aplicamos vacina, nós não estamos na ponta do problema para acompanhar isso. E, sobretudo, quando se observa que, como eu lhe falei anteriormente, a quantidade de divulgação de matérias falsas, muitas vezes com o objetivo assim, espúrio de prejudicar pessoas, de prejudicar nome de pessoas, isso faz com que tenha-se muito cuidado no que se está apurando, no que está sendo ventilado e no que precisa ser efetivamente punido. Bom, o senhor falou aí também de canais de atendimento para receber essas denúncias. É um momento já de divulgação desses canais. Quem tiver interesse em fazer uma denúncia formal, o que é que deve fazer junto ao Ministério Público, doutor? Hoje nós estamos com o número da Secretaria de Saúde de Feira de Santana, se não me engano, é 156. Nós temos um 0800 do Ministério Público, que eu não tenho de cabeça aqui, mas eu posso te passar agora, Fernando, para o seu zap. E lhe peço encarecidamente que você divulgue essa situação, mas também no âmbito da comarca de Feira de Santana nós temos o e-mail feiradesantana@mtba.mp.br, que também está com o canal aberto para receber esse tipo de denúncia, e tenho certeza que será distribuído ao promotor competente nessa área de atribuição e serão levadas as últimas consequências e buscar junto ao Poder Judiciário as devidas punições. Doutor Aldo Rodrigues, para a gente encerrar, a gente conversou com o senhor várias vezes durante essa pandemia aqui no programa, analisando, né, tudo que estava sendo feito em todo esse momento. Já são 10 meses corridos desde o primeiro caso aqui em Feira de Santana da Covid-19. Como é que o senhor analisa o momento que a gente está agora e até que ponto a gente chegou nessa pandemia, né? A gente teve primeira onda, segunda onda, eu acredito que ainda em curso ainda. Como é que o senhor avalia a situação de momento, até com a chegada das vacinas também? Fernando, eu antes de responder a sua pergunta, eu queria parabenizar pelo seu questionamento, principalmente pela sua responsabilidade, seu contato com o povo e sua possibilidade de mostrar às pessoas e talvez chamar quem possa, não só o Ministério Público, mas eu queria até lhe pedir que você trouxesse na sua rádio, que tem uma grande repercussão, pessoas que pudessem demonstrar o efetivo momento e demonstrar a realidade que estamos vivenciando hoje. O momento é crítico, as pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo. Parece-me que acostumaram com a ideia e a notícia de UTIs e leitos clínicos sempre lotados, não só em Feira de Santana, como em todo o estado da Bahia, com aproximadamente 80% de leitos clínicos de UTI lotados, e as pessoas que talvez é como se eu dissesse assim, parece-me que fica anestesiada a ideia
de que está sendo normal você entender que leitos de UTI estão sendo lotados e as pessoas não têm noção, inclusive, de que o que aconteceu em Manaus, com falta de oxigênio, com um aumento expressivo de mortes, com novas variantes do vírus, podem também chegar aqui, como o primeiro caso acabou chegando em Feira de Santana. Então, assim, eu não canso de transferir, e aí talvez eu peco pela sinceridade, muitas vezes, das palavras, de transferir à população também esta responsabilidade de ter que essa transmissão de vírus, essa propagação da doença, essa quantidade de mortes que estão acontecendo, a gente não pode querer culpar o município, não pode querer culpar o Estado, não pode querer culpar a União, quando na nossa parte a gente precisa também ter essa responsabilidade. A gente precisa mostrar, e cada vez mais que você puder convidar pessoas técnicas, pessoas infectologistas, pessoas que demonstrem ou até mesmo mostrem uma realidade através de números para a população. Nós não podemos ficar à mercê apenas de responsáveis que acham que essa doença não vai matar, ou até mesmo quando só um parente próximo acaba por falecer. Então é preciso que tenha essa responsabilidade, o momento é crítico. A vacinação, ela não vai resolver o problema da noite para o dia. Nós temos prognósticos e o ano de 2021 será uma repetição do ano de 2020, com muitas restrições. São Paulo já está fechando tudo novamente. O índice de contaminação e de morte em São Paulo, hoje eu estarrecidamente assisti que a cada 6 minutos uma pessoa falece de Covid em São Paulo. Então isso efetivamente causa uma preocupação. E por que não também chegar isso próximo à nossa realidade? Então, parabenizar você pela sua iniciativa, pela sua pergunta, pelo seu espaço que você nos convidou. Me colocar à disposição, Fernando, sempre que você precisar, você sabe que você tem um contato direto, e assim que precisar, que a gente possa trocar uma ideia e mostrar efetivamente essa responsabilidade, trazer essa população a responsabilidade do problema. Sem dúvida alguma, isso é extremamente importante. Doutor Aldo Rodrigues, eu agradeço imensamente a disponibilidade de sempre do senhor de falar conosco, de trazer esses esclarecimentos à tona e desejar um bom final de semana. Boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, Fernando. Um forte abraço. Estou à disposição. Conversamos então